anda a saúde de Santiago e a gente de Santiago vai bem? E para a gente saber, ninguém melhor para responder que o nosso próprio secretário de saúde, Eldrio Giovanni Machado Flores. É casado com a Drica, pai do Gabriel e da Diane. É advogado, graduado aqui pela nossa URI, depois pós-graduado em gestão pública e pós-graduado em saúde pública. Ele que foi radialista, empresário, advogado, mas depois de ir para a prefeitura no cargo de secretário de gestão, eu acho que tu já largou todo o resto, das tuas funções, 2017, começou. Eu tenho um envolvimento com a política de muitos anos, desde menino, praticamente, eu com 50 anos de idade, estou há 33 anos sempre participando e muito ativamente da história do Partido Progressista, quando lá era PDS, enfim, eu era um menino radialista, com 16 anos eu comecei, em 90, nas campanhas eleitorais do deputado Marco Peixoto, que era deputado estadual, foram 5 eleições, participei de todas, enfim, e tive uma participação muito importante no governo do Chicão, nas questões de organização de campanha do partido, do Ruivo, prefeito, Chicão 2 vezes prefeito, Ruivo 2 vezes prefeito. Em 2016... Foi coordenador de campanha? Aí em 16. 16? Que aí o prefeito Thiago, um jovem político, uma promessa política, e hoje a gente vê e fica tão feliz, vibra junto, de fazer parte do projeto do Thiago como gestor, como prefeito, que é sensacional, uma pessoa altissimamente preparada, um grande gestor e que já mostrou em 2 mandatos a sua qualificação. Mas vamos contar um pouquinho do Eldrio antes. Tu começou a trabalhar aos 14 anos, né? Aos 14 anos de idade, comecei e eu assinei carteira com 14 anos de idade, Acho que era, hoje nem sei se pode. Hoje não pode, a partir dos 16. O jornal A Razão, eu fui uma vez lá pedir emprego no jornal, menino, de chinelo e bermuda. A comunicação sempre teve na tua vida. E eu fui pedir um emprego para entregar jornal, Menino, de bicicleta, queria um entregador de jornal, e eu era presidente do Grêmio Estudantil Cristóvão Pereira, da Escola Cristóvão Pereira, e fui lá e pedi um emprego para entregar jornal, e comentei que eu tinha um jornalzinho do nosso Grêmio Estudantil. E o César Martins, meu querido amigo, era o gerente, disse, que negócio esse jornal aí, me fala sobre isso. Não, um jornalzinho da escola, enfim. Tá, mas tu quer trabalhar? Eu quero, mas eu queria te entregar jornal. Sim. Então tu vai ser meu repórter. Foi melhor que E aí começou tudo isso, Mas tu já tinha, aos 14 tu já tinha aquela ideia de ser o arrimo de família. Eu sei que tem uma história muito assim, que tu é o filho mais velho, da dona Benta. E tu já... Tu vai começar pegando pesado, já vi. Tu sentia aquele dever, assim, de... Tu era o responsável? Não, assim, eu sou de família humilde, Sandra? Então, desde muito novo, eu com 7, 8 anos, a gente vendia picolé e trabalhava, enfim. Então, sempre com a ideia de ajudar a família. Então, mais tarde, sim, sempre ajudei a família, todos os meus irmãos trabalhavam e ajudavam também. Em algum momento, quando mais velho, sim, fiquei na responsabilidade dos meus irmãos, enfim, sempre ao lado da minha mãe, que é uma guerreira. E eu vejo que tu sempre tá com ela, Sempre que tu pode, ela é minha inspiração. Carrega da Benta, tá 75 anos, não larga das costuras dela, das amigas dela, ela é incrível. É uma avó. Comecei no rádio muito jovem, com 15 anos, Sandra, radialista, e até eu tinha de mentir a minha idade, porque não queriam contratar, imagina um locutor de rádio com 15, 16 anos, Era uma temeridade na época, E eu tive 2 vezes, eu menti a minha idade para ter um emprego. E radialista, me envolvi com os eventos, Tive uma empresa de som, de estruturas depois de feira, enfim, sempre trabalhando com o sonho do direito. O meu sonho era ser advogado. Você sempre sonhou ser advogado? Desde menino. Mas tinha uma ligação forte com a comunicação, Sim. Teu emprego na prefeitura, pois por exemplo, começou na imprensa, não foi? Na imprensa, sim. E assessoria de imprensa do prefeito, que era então vice-prefeito, Chicão, e o prefeito Toninho, na confiança do Toninho e do Chicão, comecei na prefeitura, isso em 98, Mas eu já tinha trabalhado em rádio, várias rádios, Até vinha de São Luís Gonzaga para fazer a apresentação dos comícios do deputado Marco Peixoto em Santiago, e ia vir trabalhar na rádio aqui, na Verdes Pampas, isso, e ser assessor de imprensa do prefeito Toninho e do vice Chicão. Participei das eleições, mas mais no bastidor, como apresentador de comícios, tinha muito showmício na época, montar os programas de governo, participar sempre das articulações políticas e de campanha principalmente,
né? E em 2016, que eu falava do prefeito Thiago, que era a promessa política, eu fui o coordenador geral da campanha do Thiago, uma eleição muito difícil, né, em 2016, e que deu um resultado muito positivo. Mas antes disso já estava, né, na própria vida do Chicão. O que o Chicão foi para ti? O Chicão para mim foi um irmãozão, assim, um companheiro, e também uma inspiração, Sandra. Você estava com ele, né? Todos vários momentos da tua vida. Sim. O Chicão me confiou, né, na função, primeira função em prefeitura e função pública, e eu aprendi com ele essa coisa que eu vejo muito no Thiago e enxergo muito no Peru hoje, o Ruivo também. O nosso partido em Santiago, as gestões que se sucederam, Sandra, tem isso, de fazer aquela política não ingênua, mas pura, humanizada, voltada para as pessoas. Então, desde então, o bichinho, né, vai lá e morde a gente não consegue sair disso, porque também vira um compromisso na vida da gente. Porque tudo que tu faz de bom na função pública, já o nome diz público, é para as pessoas. E essas pessoas estão as nossas pessoas, as nossas famílias. Sim. Estão nisso. Então fazer algo positivo para a cidade da gente é melhorar a vida da nossa família, da nossa gente. Como é que tu vê que o Chicão redefiniu a política santiaguense nesse formato que tu diz mais humanizado, mais popular? A humanização de governos nas administrações municipais, eu acredito que começou lá com o Toninho. Tanto que tinha um lema de governo do prefeito Toninho, que era humanizar para desenvolver. É verdade. É claro que tinha a mão do Chicão, que era vice, pensaram toda aquela gestão juntos, tanto que o Chicão veio a ser o prefeito depois, e aí com oportunidade para todos, né, administrando com a comunidade, eram os temas. Daí veio o Ruivo também, com um olhar muito humanizador das questões da saúde, porque o Ruivo foi vice-prefeito e secretário de saúde em 2 mandatos do Chicão. E houve uma revolução na saúde de Santiago, construção de todas essas SFs que tem hoje, uma mudança de não só atender a doença, mas atender a saúde das pessoas. Então tem que ser reconhecido isso. Foi um secretário de saúde, o Júlio Ruivo, e vice-prefeito. Claro. Ele assumiu os dois, né? Os dois vice-prefeito do Chicão e secretário de saúde, aonde se investiu muito na promoção de saúde, ISF, saúde da família, prevenção, manutenção dos crônicos. Aquela pessoa não pode agravar aquela doença crônica de diabetes ou hipertensão, porque você não vai parar em hospital. Então mudou toda essa concepção nesse período, e isso muito me inspirou, né, em fazer o que a gente faz hoje junto com o prefeito Thiago, na confiança do prefeito Thiago, né, que eu comecei como secretário de gestão, 2 anos e meio, uma secretaria também muito pesada, né, administra todo o orçamento do município, funcionalismo, uma série de situações. E antes um pouquinho, às vésperas de uma pandemia, que foi uma loucura também na vida de todo mundo, o prefeito Thiago me chamou, me confiou a função de secretário interino de saúde por 3 meses, depois, né, me convidou para ser secretário titular lá em junho de 2019. Em dezembro de 2019 surge o novo coronavírus e a pandemia cai por cima da gente. Hoje, é verdade que voltou a Covid? Eu disse, não é verdade, ela nunca foi embora. A Covid nunca foi embora. Ela está circulando, graças a Deus, muito diferente do que foi aquele horror de 2020 e 2021. Graças à vacina também. Em 21, nós tivemos um março e abril negros, onde em 1 mês, 30 dias, perdemos 41 vidas em Santiago. Então não podemos dizer que não foi nada a pandemia. Foi sim, foi terrível. Quando eu assumi a função... Te desafiou. Me desafiou. O prefeito Thiago me disse, Thiago, prefeito, eu sou um advogado. O que eu vou fazer na Secretaria de Saúde? Eu estou na gestão, estava fazendo a pós em gestão pública, né, enfim. E ele disse, não, eu quero que tu vá lá, né, temporariamente, interino, e toque a secretaria. Né? E aí eu disse, mas como? E ele disse, de uma única forma, diz o Thiago, seja humano, apenas isso. E eu abracei essa ideia, essa missão. Fomos lá, daí claro que um secretário independente da pasta, mais técnica que seja, e a saúde é muito técnica, ele tem a função de ser um grande gerente, né, de dar condições aos profissionais, e aí sim esses têm de ser técnicos, e têm que ser qualificados, têm que estar em condições, e não pode faltar o insumo, a condição para prestar o seu serviço técnico em saúde, e a função do secretário está arregimentando isso. E mais que tudo isso, e aí entra essa frase do Thiago, que todo dia de manhã eu lembro, seja humano. Porque lidar com pessoas é o grande desafio. É verdade. Mas tu assumiu também a Secretaria de Saúde, tinha alguns mal-estares, dá para se dizer, com algumas entidades também ligadas à saúde. Havia alguns, a gente sabe, né? Havia alguns desentendimentos, não fluía a coisa. De certa forma, a gente vê hoje que está fluindo os relacionamentos, né? É do teu perfil, tu acredita? Sandra, eu acredito que a evolução que tu fala aconteceu em virtude de novos momentos, novas situações que surgiram.
Ali eu assumindo naquela época, em 19, estava chegando a clínica de oncologia, tratamento de câncer em Santiago, no hospital daqui. Nós estávamos, em 2019, conseguimos criar um suporte para o pronto-socorro, que era um grande problema. Continua sendo problema. Qualquer cidade tenha o seu PS, porta de entrada de urgências, é uma situação mais delicada que se tem. Nós criamos o PAN para dar o suporte do PS, Então nós tivemos tivemos de evoluir em muitas situações, Sempre o mesmo problema de subfinanciamento dos serviços do SUS. Para que a gente possa fazer um serviço de qualidade tem que ter dinheiro, recursos. Sim. Esse sempre foi um problema. E eu acredito que nós conseguimos amadurecer muito em torno disso, pelo próprio perfil da gestão do prefeito Thiago, lá com o Cláudio, primeiro mandato, e agora com o Peru, segundo mandato, de ter sempre uma parceria com as entidades, com as instituições. E isso aconteceu na pandemia, Sandra. Mas tu trouxe, dá para se dizer, essa calmaria nas relações, Eu procuro ser sempre assim, o João outro dia me disse que eu sempre foi diplomático, eu não sei se o termo é diplomático, eu acredito muito na compreensão, na racionalidade e no diálogo. O diálogo que é o principal. Aí tu assumiu e logo veio o pior momento da humanidade, do século, que é a pandemia, a Covid. Tu falou de mortos, nós tivemos muitas perdas locais. Chegou um momento assim, teve aquele momento de estar num canto escuro, chorar por essas pessoas e ficar pensando que não saber o que fazer? Muitos momentos. O pior deles, eu até não gosto de ser repetitivo, mas foi quando, no dia do meu aniversário, 18 de março de 2020, quando estoura o primeiro caso de positivado de Covid, de coronavírus em Santiago, no meu aniversário. Nós já estávamos com os cuidados, todos recolhidos, enfim, mas no dia do meu aniversário, marcou, teve o primeiro caso positivo e eu recebo a ligação da secretária, que ainda é a secretária Rita, ligou direto para o meu celular, secretária estadual de saúde, dizendo, olha, Santiago, tem um caso positivo, fique atento porque muitos protocolos vão acontecer em virtude disso, porque tudo era muito novo e o cuidado, o exército pensando, o Ministério da Saúde pensando, preocupado com isso. Aí ela ligou para o prefeito também, deu a notícia, que Santiago tinha que se preparar porque já tinha um caso de Covid, e que se via na TV que as pessoas iam morrer caminhando pela rua, era uma loucura total. E dali uma hora eu recebo uma ligação do gabinete do governo do estado oferecendo para Santiago que nós tínhamos que já fazer a reserva para se garantir de termos um furgão, um vagão frigorífico para armazenar corpos, porque a situação ia ser muito feia a partir daquele momento. No outro dia, o Exército nos disponibiliza, nos oferta um pelotão de militares que foram treinados como coveiros que nós poderíamos precisar, enfim, claro que na melhor das intenções. Sim, obviamente. Então essas informações chegavam para nós. Aquilo te chocou. Demais. Isso marcou. E claro que não. Amanhecemos noites e noites no gabinete, o prefeito Thiago coordenando as sindicatos, associação comercial, para tomar decisão, sempre a melhor decisão, nos cuidados com o comércio, fecha isso, não pode fechar, abrir aquilo, enfim. E nós amanhecemos com essas situações para tomar posição e fortalecer as decisões do prefeito, enquanto o grupo técnico também, médicos, enfermeiros. Então toda uma situação delicada, foram noites e noites, sem dormir, o gabinete do prefeito Thiago, a luz sempre acesa lá, se via da praça, o gabinete 24 horas funcionando. Foi um momento bem delicado, sabe? Se alguma teria isso, tu iria acreditar? Não, acho que não. Não se imagina. Tu acredita que teria um pior momento na tua vida, saúde pública, assim, desse que tu passou, estando à frente da responsabilidade de todas essas se fosse uma proposta, se está pronto para enfrentar algo parecido, eu acredito que não. Mas depois de superado tudo isso, vivido isso, nós saímos, Sandra, com muitas perdas, terríveis, que nós choramos e lamentamos muito. São famílias que perderam. Vencemos a pandemia? Eu acredito que sim. Essa que se apresentou, sim. Mas tu disse que o coronavírus está aí. E ele circula, Sandra, muito diferente do que foi quando ele surgiu. E era totalmente novo, não havia defesa imunológica, a população foi surpreendida com uma doença nova. E muitas teorias, eu não entro em nenhuma delas. Sim. Muito menos ideológicas, religiosas, nada. Tu vai pela ciência. Ciência. Nós tínhamos uma doença que estava chegando, nós tínhamos que nos preparar, proteger a população. Não havia remédio, não tinha vacina, não sabia como enfrentar, e sabia-se que muita gente ia adoecer e ia precisar de leitos hospitalares que sempre estiveram ocupados antes dessa nova doença. Então era o resguardo, era o cuidado, resguardar as nossas ESFs, nós não podíamos perder profissionais.
não é, de saúde, como vamos enfrentar uma doença sem os guerreiros de branco. Então tudo isso exigiu um planejamento. Centralizamos o atendimento dos positivados em frente ao hospital, com barracas do Exército, apoio do Exército, os hospitais, o Ruderson e todo o GHS foram incansáveis conosco. A nossa equipe de servidores da Secretaria de Saúde não tinha hora, não tinha nada de ruim, ninguém temeu, ninguém se escondeu, Sandra. Quando a gente sabia que em muitas cidades, no mundo afora, profissionais de saúde estavam abandonando as suas funções, o jaleco, com medo da doença, os nossos guerreiros aqui, eu chamo de guerreiro, há quem me critique, mas eu insisto, ninguém fugiu da raia. O nome está sendo cogitado como pré-candidato a vice-prefeito. E eu quero saber contigo se está preparado para esse desafio. A saúde anda bem em Santiago. Há uma preocupação também de uma possível saída tua da secretaria agora já para se preparar para concorrer, né, nessa convenção partidária. E, em outro aspecto, não sendo escolhido na convenção, segue na secretaria, segue no partido. Quais são teus planos, secretário? Eu me coloquei à disposição do nosso Partido Progressistas, né, para a função na chapa, junto com o nosso atual vice-prefeito, que é nosso candidato, unanimidade, do Progressistas, que é o Peru, Marcelo Borges de Matos. Me coloquei à disposição dele porque existe um grupo de pessoas, de amigos, partidários, né, ligados ao partido, que compõem um diretório de 45 pessoas, onde estão os vereadores, estão pessoas que doaram a sua vida e participaram, pessoas que nada têm a ver com prefeitura, mas tem a ver com Santiago, e durante a sua vida acompanharam a indicação de gestores através do partido, que ganharam eleições, viraram grandes prefeitos, vice-prefeitos, vereadores que integram esse diretório. E muitos deles estão vinham me cobrando já, em virtude do nosso trabalho na saúde, em virtude do trabalho no partido, desde menino envolvido, né, nas questões partidárias, que eu me apresentasse, que eu tivesse também à disposição do partido. E eu estou, me considero preparado, sim, porque tivemos, como falamos há pouco, algumas provas de fogo e a gente se sente fortalecido nesse sentido. Busquei qualificação, conhecimento, formação, especialização. Confio demais no nosso vice-prefeito atual, que é o Marcelo, carinhosamente chamado de Peru, o Marcelo Peru, que vai ser um grande prefeito, um grande gestor. Eu sou um admirador a vida toda, porque me provou isso, me mostrou o quanto ele é competente, capaz de ser um político sério, que possa transformar a realidade das pessoas, que é o Thiago, que é o nosso prefeito. Em 2 mandatos estive com ele, na confiança dele como secretário de saúde no pior momento da pandemia. E a gente pede, e não nós, mas a região pede, que o Thiago não saia da política ao final do seu mandato, porque ele é um grande gestor, preparado, qualificado para isso, que ele siga na política nos orientando. Hoje é o nosso presidente do partido, vai seguir nos orientando partidariamente. Mas na confiança dessas pessoas eu me coloquei à disposição, sim. E da mesma forma eu fiz para o Marcelo e para o prefeito Thiago, que eu gostaria muito de ser o vice-prefeito, tendo a oportunidade, se me confiar, o partido me confiar e eleitos, eu seguir secretário. Para a gente poder dar continuidade a esse trabalho, as nossas equipes elas estão num momento importante, que merecem fortalecimento, né, no período que vem pela frente, e dessa forma poderemos colaborar muito mais. Mas isso depende naturalmente da vontade, repito, né, do nosso partido nesse momento. Vamos ter uma escolha partidária, da população, tem uma eleição pela frente, naturalmente, e depois da intenção do... Olha, eu sigo partidário, né? Desde menino eu nunca fui candidato a nada, é a primeira vez que eu posso ser candidato, e sempre estive, então, mas com toda a honra e prazer. Naturalmente que a minha questão profissional, pessoal, eu tenho que reavaliar se isso acontecer, naturalmente, né? Tenho minha família, tenho minhas obrigações também, mas o projeto é esse, é estar à disposição do partido para essa eleição, né? Estar à disposição do Marcelo e do Progressistas para essa eleição que vem para outubro desse ano. Estou preparado, sim, me considero preparado, tenho o apoio de muita gente e tenho certeza que eu vou saber honrar essa confiança. Mas para ir